há certas coisas que eu não posso esquecer de dizer, normalmente sou muito distraído, portanto, saudações dos irmãos que se reúnem em São João Madeira de Fontainhas, saudações dos meus pais, dos meus tios, e se alguém vos perguntar, e estou a perceber que isto vai ficar na internet, mas se alguém perguntar, eu mandei-vos saudações de toda a gente, ok? Então, recebem saudações. Se alguém me disse, o Jonas não se esqueceu, eu provavelmente esqueci, mas vocês receberam saudações de muitas pessoas. Muitas pessoas, quando souberam que eu vinha cá em baixo, disseram, olha, manda um grande abraço para todos os irmãos que estão lá em baixo. Então, está enviado. Pronto, deixa-me ver se me esqueci mais alguma coisa. Acho que não, essa parte não. É um prazer, como sempre, estar cá. Disseram-me há pouco que eu devia vir cá mais vezes. Eu não me importava de vir cá mais vezes porque sinto-me sempre em família quando estou cá. Recebem-me sempre muito melhor do que eu imagino ou merecia. E tenho sempre... é bom estarmos entre aqueles que fazem parte da nossa família em Cristo, e perceber que a vantagem de sermos uma família em Cristo é que é uma família que nunca termina. Pela eternidade fora, continuamos a ser uma família em Cristo, e isso realmente é especial e é muito bom. Ok, vamos... eu sei que os homens já estão um bocadinho cansados de ouvir a minha voz, porque é a terceira vez que me estão a ouvir num espaço de provavelmente 24 horas ou 25 horas. E eu gostaria só de falar-vos mais uma vez, e não se preocupem, depois vou apanhar o comboio para cima, mas gostaria de falar-vos sobre algo que tem estado no meu coração. É a terceira vez que falo sobre este assunto. Tenho tido o privilégio de falar em duas igrejas, nas Fontainhas e numa igreja também no norte, em Oeste da Palmeira, e gostaria de falar-vos sobre este assunto que neste momento está a mexer muito comigo. E gostaria que nós abríssemos as Bíblias, quem tiver, em Efésios capítulo 5. Não sei se podemos ligar aqui isto. Então, Efésios capítulo 5. Eu posso vos dizer o seguinte: nós vamos terminar com Efésios 5. Ok? Portanto, essa será a passagem onde vocês estão, será a última passagem que nós vamos ler. Eu queria vos falar, ou gostaria de partilhar convosco, algo sobre uma planta chamada burundanga. Ok? Não, isto não é uma aula de biologia, mas tenho necessidade de vos falar sobre burundanga. A palavra é sinónimo de uma droga, considerada por alguns como a droga mais assustadora do mundo, a droga que mais medo causa nas pessoas. Esta droga chamada burundanga, isto são algumas das sementes dessa droga. A droga chamada burundanga produz um químico, ou tem um químico chamado scopolamina. E isto é verdadeiramente assustador. Existe um documentário que muitos podem ver na internet que fala sobre burundanga. E deixem-me dizer-vos, eu vi o documentário e até eu me arrepiei. Quais são os efeitos desta droga? Esta droga é um pequeno pó branco que é utilizado normalmente com pessoas com más intenções, e então basicamente eles têm um pequeno papel com um bocadinho de... estamos a falar de microgramas de burundanga. E as pessoas normalmente passam por alguém e sopram esta droga para a cara das pessoas. Basta as pessoas respirarem uma vez. E sabem o que acontece? Absolutamente nada. As pessoas que inalam burundanga, ou que inalam e são sujeitos, e o seu corpo é sujeito a scopolamina, não acontece absolutamente nada. Não desmaiam, mas algo cá dentro acontece. Eles perdem completamente vontade própria. Totalmente. Depois de eles inalarem um pouco de burundanga, depois de estarem sujeitos a scopolamina, a pessoa que o fez muito mal intencionadamente diz assim: olha, por favor, vai ao multibanco, tira todo o dinheiro e dá-me. E a pessoa diz: ok, está bem. Então a pessoa vai ao multibanco, tira todo o dinheiro e dá o dinheiro a essa pessoa que o sujeitou a burundanga. Depois disso, essa pessoa mal intencionada pode pedir: olha, agora quero, por favor, que vamos à tua casa, abre a tua casa e ajuda-me a tirar todas as coisas que estejam em tua casa para o meu carro. E isso acontece. E as pessoas
E a coisa mais incrível é que as pessoas perdem toda a vontade própria e de repente dão por si a acordar um dia e meio a seguir ou um dia depois e não têm memória absolutamente nenhuma daquilo que fizeram. Nada. Há histórias de vítimas de Burundanga que acordam numa valeta ao lado da estrada, às vezes espancadas, às vezes feridas, e a coisa que mais lhes custa é que eles não se lembram de nada. Eles não sabem como chegaram lá, eles não sabem o que é que aconteceu, não têm memória absolutamente nada. A scopolamina basicamente inibe o cérebro de registrar qualquer tipo de memória. Passaram 24 horas, passaram um dia e meio a fazer algo que eles não sabem o que foi e dão por si a chegar a casa e devia ter uma casa completamente vazia. E dão por si a ir ao banco e não há dinheiro nenhum na sua conta. A Burundanga existe em alguns países que o documentário foi feito em Bogotá, na Colômbia, que é um país que realmente isto abunda pelas ruas. E pessoas sofrem muito por causa disto. Sabem, falando-vos sobre Burundanga, deixem-nos falar sobre uma Burundanga espiritual. Uma Burundanga espiritual que nós todos estamos a inalar, às vezes, ao longo de anos. Essa Burundanga eu chamo-lhe de pecado. Nós chamamos-lhe de pecado. E hoje queria-vos falar sobre uma Burundanga espiritual, sobre um químico, uma scopolamina espiritual. O pecado. Sabem que o pecado tem uma característica que muitas vezes nós ignoramos. A capacidade de nos anestesiar. A capacidade de nos retirar muitas vezes a noção da realidade. Nós olhamos para a realidade e dizemos, eu estou bem, quando na verdade não estamos bem. Olhamos para o espelho e achamos que somos uma maçã, como aqui vem neste slide, uma maçã redonda, uma maçã perfeita, quando na verdade não o somos. E sabem a coisa mais perigosa sobre esta scopolamina espiritual que é o pecado? É que nós muitas vezes damos por nós a acordar num certo momento e a perdermos completamente noção do que é que nós fizemos nos últimos tempos. Achávamos que estávamos bem e de repente acordamos e apercebemos que a nossa vida andou numa direção que nós achávamos que estava correta e não é. Perdemos completamente noção da verdade. Deixem-me falar-vos que a Bíblia fala de muitos casos de pessoas que ficaram sujeitos a esta scopolamina espiritual. Eu poderia-vos falar do filho pródigo. Sabem a coisa mais impressionante sobre o filho pródigo? Aquilo andou dias, não sabemos quanto tempo, mas pelo menos alguns dias, a ir para o seu trabalho normal. Depois de ter pedido a herança ao seu pai, depois de ter gasto toda a sua herança, começar a padecer necessidades, houve alguém que lhe deu um trabalho de tomar conta de porcos. Agora imaginem o que era o filho pródigo, ir e vir para o seu trabalho. Imaginem o que era ele confrontar-se com outras pessoas. E as pessoas diziam, o que é que vais fazer? E ele respondia, eu vou trabalhar. E eles diziam, qual é o teu trabalho? E o filho pródigo dizia, o meu trabalho é dar comida aos porcos. E as pessoas respondiam, olha, mas estás um bocadinho magro, não estás? Assim estou cheio de fome. Mas nem sequer a comida dos porcos eu posso comer. Não me deixam. Agora imaginem, ele fazia isso dia após dia. E ele achava que essa era a sua realidade. Que isso era quem ele era. Estava completamente anestesiado. Não tinha memórias nenhumas de quem ele era um dia. E a Bíblia diz que houve um momento em que ele caiu em si. A Bíblia usa mesmo essa expressão, e caindo em si. E ele disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância e eu padeço aqui fome. O pecado tinha tomado tanto conta dele que ele vivia a sua vida com uma noção completamente distorcida da realidade. E ele achava que estava bem, ele achava, ou se não estava bem, achava que a realidade só seria esta, até o momento em que ele acordou e disse, meu Deus, isto não é a realidade. Eu sou filho do meu pai. Eu sou filho do meu pai. E os próprios jornaleiros, as pessoas que trabalham para o meu pai, eles têm abundância. E eu sou filho do meu pai. E estou aqui a morrer de fome. Sabem que nós, os queridos irmãos, nós podemos viver a nossa vida achando que estamos a viver os nossos desejos, estamos a viver a vida como nós queremos, a realidade como nós queremos, estamos completamente drogados com um burundanga espiritual. Com este pecado, não temos noção nenhuma da realidade. Sabem, podíamos falar sobre outras pessoas
Pedro. Sabem que, imaginem por um momento Pedro. Pedro está com o Senhor Jesus. Estão a tomar a ceia, estão a celebrar a Páscoa. E Jesus começa a falar com ele. Jesus disse, olha, vocês vão me abandonar. E Pedro disse, não, eu não te abandono. Se os outros te abandonam, eu não te abandono. E se for preciso, eu morro contigo. Tamanho fervor, tamanha paixão. E o Senhor diz assim, ouve Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu vais me negar 3 vezes. A coisa mais inacreditável, e o pecado também faz isso, na nossa vida, a coisa mais inacreditável é que Pedro, após algumas horas, nós não estamos a falar de dias, nós estamos a falar após algumas horas, Pedro está no pátio, dentro da casa do sumo sacerdote, Jesus está a ser julgado e Pedro no pátio está a falar com algumas pessoas que estão lá e eles acusam, olha, tu és um Deus. Ele diz, eu não sou. Ele diz, olha, eu conheço, a tua fala te denuncia. E ele chega a preguejar para dizer, eu não tenho nada a ver com Jesus. E depois o que acontece a seguir é que há um momento em que no meio de toda aquela azáfama que era o tribunal, que era o julgamento de Jesus, quase como se Jesus ignorasse tudo o que estava a passar à sua volta. E a Bíblia diz que Jesus vira a cara e olha para Pedro. Depois do galo cantar 2 vezes. A Bíblia diz que Pedro lembrou-se. Pedro acordou. E quando Pedro acorda e apercebe-se do pecado que reinava naquele momento na sua vida, a Bíblia diz que ele saiu a chorar amargamente. Pedro acordou. Deixa-me dar mais um exemplo. Podemos falar sobre David. E sabem, leiam a palavra de Deus e vejam a história de David, o rei David. O rei que derrotou Golias. Sabem, não se lembrem só de rei David por o rei ou o jovem pastor que derrotou Golias. Lembrem-se também de David como uma pessoa que violou uma mulher. Lembrem-se de David como uma pessoa que mandou matar o seu marido. E a Bíblia diz-nos que depois disto ter acontecido, nós imaginávamos que David imediatamente sentiria o peso da consciência, mas o que é que nós lemos é que durante 9 meses, pelo menos, não sei se foi mais tempo, mas nós sabemos que o filho tinha nascido, o filho que ele tinha tido com Batseba, e durante pelo menos 9 meses nada acontece. David consegue viver o seu dia a dia sem sentir o mais pequeno efeito da consciência do pecado. Ele tinha perdido completa consciência do pecado, estava anestesiado por scopolamina espiritual. Ele olhava para a sua vida estava bem, ele estava com Batseba, o seu filho tinha nascido e naquele momento aparece Natã, nós conhecemos mais ou menos a história. Natã conta-lhes uma história sobre um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muito gado, o homem pobre só tinha um pequeno cordeiro, e então houve um visitante que foi visitar o homem rico. O homem rico não queria dar dos seus próprios cordeiros, e então vai e pega no cordeiro do homem pobre. E o homem pobre, que era a única coisa que ele tinha, perde isso. E então David, num estado de fúria, vira-se para Natã, o profeta, e diz assim, olha, esse homem que fez tal coisa é digno de morte e tem que devolver 4 vezes ao homem pobre. E então Natã diz assim, tu és esse homem. Acorda, David. Tu és esse homem. Foste tu que pecaste. E durante todo este tempo não te apercebes disso. Deixa-me dizer-vos algo que provavelmente Natã diria se eu conhecesse scopolamina espiritual. Estás drogado, David. Achas que estás a ver a realidade como ela é, mas estás com uma visão completamente distorcida da realidade. Naquele momento, David cai em si. E diz assim, eu pequei contra o Senhor. Sabem, nós precisamos de cair em nós. Nós precisamos de despertar.
Deixem-me dizer-vos, em conversa com alguns irmãos, e não tenho dúvidas absolutamente disso, se achamos por um momento que o pecado, o único propósito do pecado nas nossas vidas é entreter-nos um pouco sem grandes consequências, o pecado das nossas vidas, e nós temos visto, pessoalmente, cada um de nós, todos nós, ninguém está isento disso, todos nós temos visto como é que o pecado consegue-nos destruir. Consegue-nos destruir a alma, consegue-nos destruir a vida. E quando nos destrói, e quando nós estamos prostrados, o pecado ainda consegue fazer ainda pior. É por isso que Jesus, como resposta a esse pecado, onde está o pecado, a tua vitória? O pecado não tem que ganhar na nossa vida. O pecado não tem que ganhar na nossa vida. E precisamos de despertar. Precisamos de acordar e dizer assim, Senhor, eu quero ver a realidade como Tu a vês. Sabem que em Jeremias capítulo 6 o Senhor fala contra os profetas e diz assim, os meus profetas saram de uma forma levianamente, curam de uma forma levianamente e depois dizem paz, paz, quando não há paz. Nós conseguimos viver como Pedro algumas horas completamente anestesiados por causa do pecado, sem percebermos o que a realidade realmente é. Nós podemos viver alguns meses, talvez como David, anestesiados, sem percebermos o pecado que fizemos e a forma como o pecado está a distorcer a nossa realidade. E pior, nós conseguimos às vezes viver anos, talvez como um filho pródigo. Vivemos anos, vivemos décadas. E a nossa noção da realidade está distorcida. Está distorcida. Pensamos que há paz. Pensamos que estamos bem dentro das nossas casas. E deixem-me dizer-vos, à nossa volta está tudo um caos. Deixem-me dizer-vos que isto não acontece connosco individualmente. Acontece connosco como igreja. Paulo, eu imagino Paulo quando começou o seu ministério e a falar de Cristo, a falar da graça que vem por meio da fé, sem obras. A falar a tanta gente. E as pessoas a terem a liberdade, não era pelas obras, é confiarmos completamente em Deus. E sabem, então, mas havia algumas pessoas que ainda queriam prender alguns dos irmãos. E diziam assim, olha, se tu queres ser um verdadeiro cristão, tens de cumprir estes rituais, tens de cumprir aqueles rituais. E o que acontecia é que alguns irmãos se deixavam aprisionar por rituais que Deus nunca tinha pedido. Naquele momento, para aquela altura. E viviam a sua vida. A igreja dos Gálatas vivia a sua vida em que se as pessoas fossem ter com a igreja, como irmãos, eles recebiam como irmãos, mas diziam assim, olha, tens que fazer isto. Eu não sei quanto tempo é que eles fizeram isso. Se fizeram durante um mês, se fizeram durante um ano, se fizeram durante 2 anos. O que nós sabemos é que Paulo escreve uma carta aos Gálatas e disse assim, quem é que vos fascinou, ó Gálatas? Quem é que vos fascinou para não obter a verdade? Acordem, por favor. Vocês acham que estão a seguir a realidade, mas o pecado está a distorcer as vossas vidas. Eu quando falo de pecado, já disse isto, acho que já tive a oportunidade de dizer isto aqui uma outra vez. Quando eu falo de pecado, Deus cria um caminho perfeito, bom, uma vontade agradável, perfeita, completa para nós. Cada vez que nós desviarmos dessa vontade perfeita, nós estamos a violar aquilo que Deus planeou para nós, que é algo incrivelmente bom. Isso será sempre pecado. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tudo aquilo que Deus planeia para nós é incrivelmente bom. Nós desviamos disso, para a esquerda ou para a direita. Estamos a pecar, estamos a falhar. Quando aquilo que Deus deu-nos é algo tão incrível, tão bom. Nós pecamos por ações, nós pecamos por pensamento, nós pecamos por motivações, nós pecamos de tantas vezes diferentes, de tantas maneiras diferentes. Nenhum de nós está isento de pecar, todos nós pecamos. Quem diz que não peca, mente. Mas o problema é quando nós deixamos que o pecado tome conta da nossa visão e começamos a ver a realidade de uma maneira completamente distorcida. E nas nossas igrejas, deixem-me dizer-vos que isso acontece vez após vez. Deixem-me dar-vos 2 exemplos. Temos falado muito sobre isso, tenho falado com o Nando muito sobre isso. Sabem como é que Satanás, que é real, embora muitas vezes ele tente passar a mensagem que ele não existe, ou que é uma pequena influência que já não tem assim tanta influência. Sabem como é que ele destrói igrejas? Destruindo famílias.
Sabem, quantas famílias, eu conheço algumas, quantas famílias colocam o ênfase nas suas próprias famílias, em tudo menos Deus. Falam com os filhos. Filhos, tens que estudar para o exame. Pronto, não tínhamos reunião, mas se tens que estudar para o exame, estuda. Estás cansado por causa da escola, descansa. Não precisas de ir à reunião. A reunião acaba sempre por ser a última coisa. Eu não estou a dizer que o ato de ir à reunião é em si só santo. Não estou a dizer isto. Estou a dizer que se chega um momento em que dentro de nossas casas Deus não é a coisa mais importante das nossas casas, como é que nós esperemos que isso seja a coisa mais importante no coração de cada um dos membros das nossas famílias? Se não é importante nos nossos corações, como é que nós achamos que vai ser importante no coração dos membros da nossa família? É verdade que há casos complicados. É verdade que há casos que nós insistimos e mesmo assim há pessoas que se afastam. Mas eu tenho visto com alguma tristeza como é que Deus está sempre, muitas vezes, em muitos lares, está sempre colocado para o último. As pessoas têm todas as suas vidas bem organizadas em compartimentos e ali no cantinho da casa existe um compartimento para as coisas de Deus. Quando Deus devia ser toda a casa. Deus devia ser toda a casa. Mas não tem sido. Deixa eu falar-vos como é que nas igrejas isso também acontece. Quantas vezes nós temos ido aqui às reuniões. Sabem que a igreja é um lugar incrivelmente solene. Estávamos também a falar sobre isso ontem. A igreja é um lugar incrivelmente solene. Os líderes das vossas igrejas, da vossa igreja, os líderes da minha igreja, foram colocados lá não por vontade do homem, mas por vontade de Deus. Eles têm uma responsabilidade incrível. Eu fiquei admirado. Sabem que nós não imaginamos. Eu não imagino o sofrimento, a angústia, a dor de terem responsáveis à frente de uma igreja e às vezes há coisas que não funcionam tão bem. Às vezes o pecado reina. As incontáveis horas de joelhos dos vossos líderes a orar por vós. Sabem, esta igreja, eu digo isto muitas vezes, deixem-me dizer-vos o seguinte: a igreja não precisa de ti e a igreja não precisa de mim, mas eu preciso da igreja e tu precisas da igreja. A igreja estava cá, neste mundo, Igreja Corpo de Cristo, antes de tu nasceres. E a igreja, se o Senhor não vier, a igreja continuará aqui depois de tu morreres e depois de eu morrer. Nós precisamos tanto da Igreja Corpo de Cristo. Nós precisamos tanto de estar uns com os outros. Não simplesmente o ato físico de vir à reunião, mas aprendemos a palavra de Deus em conjunto, oramos em conjunto, encorajamos-nos em conjunto uns aos outros, sofremos uns aos outros, choramos uns com os outros. Chamar de pecado o que é pecado. E dizer: Senhor, eu preciso de acordar para a realidade. Eu não quero ter uma noção distorcida da realidade. Eu não quero estar em casa sossegado a dizer à paz, está tudo bem, quando não está tudo bem, está tudo mal. E eu acho que estou a ver a realidade como ela é e não é. E não é. Sabem, deixem-me falar-vos com isto e peço imensa desculpa, porque vou mostrar aqui agora é um pouco duro. Eu queria-vos falar de um dia em Albara. Albara é uma cidade... Deixa-me só olhar isto, preciso olhar isto para isto. Albara é uma cidade, ou era uma cidade na Síria, e há algum tempo atrás, com toda a guerra que está a acontecer naquela província, naquela região, esta cidade tornou-se uma cidade de refugiados, pessoas que fugiam da guerra para um sítio em que achavam que havia paz. E aquilo que vocês vão ver agora é um documentarista, alguém está fazendo um documentário numa casa a falar com algumas pessoas e eles estão a tomar chá. A tomar chá numa localidade que eles pensam existe paz. E deixem-me mostrar-vos, o documentarista está a falar, não é importante perceber o que ele está a dizer, mas vamos só ver o vídeo fala por si próprio. Portanto, são duas partes. Então, enquanto eles estão a falar, acontece alguma coisa. Um jato passa por cima, um jato militar. That whole attack, it hadn't really worked out as they planned. They'd run out of ammunition. So I think they were planning here, the intention was to work out what they were going to do next.
To this point, a jet flew overhead. It's a very unusual sound, and it was clear that this was something that was quite extraordinary. And that was a sound of ammunition that was so big that even from 300 meters away where it landed, it actually threw me to the ground. And even for these guys who are relatively experienced military commanders and have seen a lot of frontline action, there was a lot of anxiety going on there. Even Jamal, who prides himself on being unruffled, I think was a little bit flustered. O que aconteceu aqui foi uma cidade. Uma cidade. Está tudo bem. Está mesmo tudo bem. E muitas pessoas não estavam atentas que naquela cidade algo incrível, algo inacreditável iria acontecer. Paz, paz, quando não há paz. E o que vocês vão ver agora foi o jornalista, depois disto, imediatamente, entra num carro e vai para o sítio onde uma bomba tinha acabado de cair, esta bomba cujo estrondo vocês ouviram agora. I think we should leave. Usually they come back. Really? Yeah. I think we should leave. We should leave. So I chose to ignore my driver and felt this really should be seen. There's just this growing noise of the shouts and the screams and the whistles where you realise something very serious has happened. But it's only when you see things like this that you realise the real impact of civilian casualties in a civil war. This woman's panicking because she doesn't know where her children has been taken. She's probably half deaf from the sound of the blast. É impossível não ficarmos sem palavras. Depois de ter visto este documentário, eu fiquei transtornado durante uma semana. E fiquei transtornado por duas coisas. Fiquei transtornado por perceber cada vez mais o que é que o pecado tem feito neste mundo. Sabem, deixem-me dizer-vos que o Senhor não criou um mundo assim. E o que Jesus veio fazer trouxe uma esperança tão inacreditável. Mas sabem, como nós todos sabemos, este é um mundo em que nós vivemos. E a segunda coisa que me chocou foi perceber como é que a sensação que estas pessoas tinham de que tudo iria correr bem e como é que tudo se transforma de um momento para o outro. Isto acontece não só na vida real, mas deixem-me dizer-vos que acontece de uma forma tão mais sistemática e tão mais perigosa nos nossos corações. Lares que estão completamente destruídos, apesar de uma fachada de estar tudo bem, porque o pecado deixou-se abundar nesses lares. Igrejas que estão completamente desfragmentadas ou fragmentadas, porque deixaram que o pecado destruísse a realidade. Corações de homens e mulheres que um dia sonhavam em cumprir os sonhos que Deus tinha para eles, mas agora os únicos sonhos que cumprem é o sonho que todo mundo segue, o sonho do sucesso, o sonho da casa, o sonho do carro, o sonho disto, o sonho daquilo. E aqueles sonhos que em tempos nós sonhávamos para dar glória a Deus, para louvarmos a Deus, para que Deus fosse único e verdadeiramente adorado nas nossas vidas, de alguma forma desapareceu. E eu quisera, e nós quiséramos, nós todos,
em não acordar daqui a um dia, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou acordarmos quando estamos no leito de morte, prontos para partir e dizer: o que é que fiz eu? Eu achava que estava a viver uma vida real e a minha vida não foi a vida que Deus tinha para mim. Foi completamente anestesiado. Sofria os efeitos desta scopolamina espiritual na minha vida. Deixei que o pecado andasse, porque afinal não era assim tão grave, mas o pecado conseguiu distorcer a minha vida, distorcer a minha visão da realidade. E eu olhei para as coisas e eu achava: é assim. E o Senhor disse: não, nunca foram assim. Nunca foram assim. Eu acho muito interessante esta versão, 1 Coríntios 15:34, que diz assim: como os justos, recuperem o bom senso, parem de pecar. Recuperem o bom senso, parem de pecar, pois há alguns que não têm conhecimento de Deus. Outra expressão é que estão ignorantes de Deus. Estão ignorantes de Deus. Deus passa-lhes à frente, vez após vez, e somos completamente ignorantes. Falo-vos, deixem-me dizer-vos, como alguém que já desperdiçou anos, em que devia ter vivido sonhos para Deus e tantas vezes somos tentados a viver numa outra direção. Em que dia após dia Deus desafia-nos, Deus tenta nos dar razões para nós simplesmente não baixarmos os braços. E nós baixamos os braços porque queremos. E começamos a olhar para a nossa vida com uma noção, mais uma vez, distorcida da realidade. E por fim, diz assim: digo isto para a vossa vergonha. Nós chamemos pecado ao que é pecado. Chamemos pecado ao que é pecado. Amemos homens e mulheres de todo o coração. Mas nunca deixemos chamar pecado ao que é o pecado. O pecado há de nos sempre afastar de Deus. O pecado há de sempre distorcer a realidade. O pecado há de sempre fazer tudo para destruir a nossa vida. O pecado há de sempre anestesiar as memórias que nós devíamos ter daqueles tempos em que nós de joelhos chorávamos e dizíamos: Senhor, eu quero, se eu sou teu filho, eu quero andar como teu filho. Se eu sou da luz, eu quero ser um filho da luz. E sabem, damos por nós, após 10 anos. E dizemos, sabem o que é que dizemos? Dizemos: o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Onde é que eu estou? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu estou a dar comida aos porcos? Quero comer comida de porcos, nem sequer consigo comer. Como é que chegou a este momento em que eu, que antes que dizia que amava o Senhor, agora estou num local em que eu nego o Senhor constantemente? Com as minhas ações, com as minhas palavras, com as minhas intenções. Ou então, como é que chegou aqui que eu olho para trás e as memórias recentes que eu tenho é de vez após vez desonrar o Senhor? Vez após vez desonrar o Senhor. Efésios capítulo 5, e vamos terminar, versículo 8, diz assim o seguinte: Efésios 5, 8: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, toda a justiça e verdade, aprovando o que é agradável no Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizer é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios. Há esperança. Há esperança porque Cristo é a nossa esperança. Não pensemos por um momento que o pecado ganhará, porque o pecado não ganhou. Não pensemos por um momento que a tua vida e a minha vida será sempre assim, porque já tentamos e não conseguimos. E o Senhor diz assim: ouve, Jonas, acorda, desperta, e eu serei a luz para ti. O Senhor nos abençoe.